O Lula foi acusado num processo considerado pelo STF, mas depois principalmente pelo Comitê de Direitos Civis da ONU, foi acusado num processo considerado fraudulento, né, no sentido dos direitos humanos e dos direitos de Lula. Ele foi acusado de ter supostamente sido beneficiado por uma suposta reforma num apartamento que não era dele de R$700 mil. Você está falando em 1 bilhão e quanto, perdão? E 250 milhões. Olha, veja uma proporção. Quanto é que um advogado ganha de honorário num caso desse? 20%. 20%? Nós estamos tratando aí. Dá para todo mundo fazer a festa aí, né? Por isso que precisa investigar. Por isso que precisa investigar. Por isso que precisa investigar essas questões. Essas questões precisam ser investigadas sem gente investigada no exercício da jurisdição podendo atrapalhar esse tipo de investigação. É isso que eu me ponho, me surpreende muito o voto que o ministro Barroso está dando. Ele que era tão cioso dessas coisas, alegava tanta preocupação com isso na Lava Jato, por que esse interesse dele agora de mudar o seu caminho? Fala, Chico. Falando em bilhões de reais. Só agora está dando 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso precisa ser investigado. Muito estranho o caminho do voto do Barroso até agora, doutor Paulo Serrano. Mas, doutor Pedro Serrano, outra coisa interessante dessa indústria do mundo aí dos advogados, levando em conta que tivemos várias denúncias de envolvimento dos advogados nos casos das delações, essa questão dos acionistas minoritários, a gente precisa saber, inclusive, se isso... se os clientes procuraram os advogados ou os advogados foram atrás desses clientes, formando ali um pool para atacar numa área que tinha o envolvimento de pelo menos 1 bilhão e pouco. Não, acho que é fundamental o que o Serrano está chamando a atenção. É fundamental. Porque a gente está olhando muito para a fundação. É mais importante. A gente está olhando muito para a fundação, para essa fundação da Lava Jato. E há esse outro enfoque aí, porque a fundação da Lava Jato teria uma administração privada, mas é uma fundação, não vai para o bolso diretamente de alguém, iria operar um esquema político, né? Agora, aqui nós estamos falando... Não, o Serrano foi num ponto muito bom. Se fosse efetivado, seria grave. Gravíssimo. Seria uma fundação privada, gerenciada pelas pessoas físicas, de agentes públicos, que estavam pegando dinheiro público para isso, sem nenhuma autorização legislativa, sem nenhum debate público, é dinheiro nosso. Então isso é grave também. Mas é que o outro me chama a atenção que ninguém esteja falando. Verdade. Eu acho que precisa ser... O da fundação está mais do que provado, vamos dizer assim, a materialidade. O outro não. O outro precisa investigar mais, precisa investigar essas coisas. Quem são os advogados? Quanto cobraram? Como é que foi o mecanismo de organização desses clientes? Né? Porque, veja, eu nunca vi um acordo de 1 bilhão e 200 milhões, é isso? Ser feito com dinheiro público dessa forma, promovida pelo Ministério Público em benefício de particulares, ué. Exatamente. E que como chegaram nesse valor, que prejuízo é esse que os acionistas minoritários sofreram se os delatores falam que não houve superfaturamento? Que prejuízo é esse? Né? Eu ouvi falar, por exemplo, que a Petrobras contabilizou coisa de 6 bi de prejuízo. Como que 1 bi e 200 vai para acionista minoritário? Qual o critério? Há uma sentença judicial, com perícia judicial, com debate judicial, que depois dos devidos recursos transitou em julgado e chegou a um valor de suposto prejuízo? Não. Isso tudo é feito na saliva entre alguns procuradores, sei lá que advogados, que precisa investigar isso aí. Agora, não dá para, na minha opinião, gente que estava envolvida no assunto na época, ser mantida nos seus cargos, porque podem atrapalhar essa investigação, essa e as outras, a da fundação, a da destinação do dinheiro depositado em juízo, e as outras questões que estão envolvidas aí, tem uma série de ilegalidades apontadas. Você manter essas pessoas nos cargos é um risco de que não se consiga realizar de forma adequada essa investigação. Aí que é estranho... Porque essas mesmas pessoas, eu quero insistir, foram apontadas pelo relatório como tendo agido no exercício da jurisdição para prejudicar a investigação, não dando cumprimento a ordens do Supremo Tribunal Federal.
Isso foi falado no relatório. Sim. Como é que você vai fazer uma investigação nesse ambiente da Justiça Federal do Sul do país, mantendo essas pessoas no exercício da jurisdição? Não pode, senão não vai ser uma investigação séria.